Olá, pessoal. Vamos para mais uma leitura obrigatória. Agora nós vamos falar sobre Lisístrata, ou a greve do sexo, de Aristófanes. Ah, É um texto que, na realidade, é uma peça de teatro. Nós vamos discutir isso também, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões de peça de teatro, principalmente essa peça de teatro grega na antiguidade. Vamos lá, então. Olha só. Temos que pensar um pouco sobre o teatro que nasceu na Grécia, justamente na Grécia. Ele nasceu no século VI a.C., em homenagem ao deus Dioniso. Então, aconteciam essas representações, essas histórias que eram encenadas, dialogadas em um anfiteatro. Já vou mostrar o anfiteatro aqui também para vocês. Outra questão muito importante é que na Grécia somente homens interpretavam os papéis, tanto os masculinos quanto os femininos. Então não existiam atrizes na Grécia, eram apenas atores homens. E por fim, o teatro, justamente porque eram sempre homens que representavam, o teatro compôs aquela ideia das máscaras gregas. Aqui nós temos uma máscara representando o drama e outra representando a comédia. Então, o drama, ou a tragédia, e a comédia, tá? Isso são aspectos fundamentais do que era o teatro grego. Eu trouxe aqui, referente a essa peça especificamente, uma letra de uma música do Chico Buarque, dos anos 70, chamada Mulheres de Atenas. E eu quero começar com essa letra, justamente para que a gente possa pensar as diferenças entre a concepção histórica. Aqui nós temos nessa letra do Chico Buarque uma concepção histórica do papel feminino na Atenas, e daí nós vamos ver como a peça quebra esse papel, ok? Então vamos lá, ó. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem por os seus maridos, que são o poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas, ou seja, uma espera, uma quarentena à espera do retorno do marido. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Ou seja, quando eles voltam, eles querem sexo. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os seus maridos, os bravos guerreiros de Atenas. E olha só esses versos aqui, ó. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade, têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios, o seu homem, mares naufrágios, lindas sirenas morenas. Então vejam que aqui nós temos a ideia de uma mulher que é submissa. Então, historicamente, nós temos uma concepção de que a mulher ela é submissa dentro dessa sociedade ateniense. Então, isso aqui é uma análise bastante histórica. Essa letra traz uma concepção que é bem histórica sobre a condição feminina na sociedade ateniense, que, como eu disse anteriormente, a peça do Aristófanes vai quebrar essa concepção. Antes disso, nós temos que fazer uma definição literária. O Aristóteles, que é um dos grandes filósofos da Grécia na Antiguidade, ele escreveu um livro. Esse livro é chamado de Poética. Na realidade, no livro A Poética, ele ia trabalhar tanto com a tragédia quanto com a comédia. Um livro para a tragédia, outro livro para a comédia.
esse livro da comédia, se foi escrito, não chegou até nós, então ele não existe. Nós temos apenas o livro que é dedicado à tragédia, mas mesmo nesse livro só dedicado à tragédia, ele também traz a definição de comédia. É por isso que a gente vê que há dentro desses dois gêneros literários do teatro grego, nós temos diferenças. Ó, a tragédia, deixa eu colocar em outra cor aqui, era um gênero maior que representava os homens superiores. Já a comédia representava os fatos cotidianos e, por isso, era apresentada por homens inferiores, ou seja, os cidadãos comuns da polis, da cidade-estado. Vamos ver agora essas definições aqui de uma maneira mais abrangente. Olha só, a tragédia. A tragédia é um gênero artístico que representa um final infeliz. Tragédia é aquela ideia de dor, sofrimento. As tragédias eram compostas geralmente por 5 atos. Uma das importantes características que a diferenciam da comédia eram os personagens. Assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis, enquanto na comédia eram homens comuns. Os mais importantes dramaturgos gregos que escreveram tragédias foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Sófocles talvez seja o mais famoso, porque é dele aquela peça Édipo Rei, aquela em que depois vai servir de influência para o Freud conceber as concepções psicanalíticas do complexo de Édipo, do amor do filho pela mãe, né? Que é o que representa a peça do Sófocles. Já a comédia, e o gênero que nós vamos tratar aqui é uma comédia, geralmente é baseado em sátiras, ou seja, é um gênero satírico, está tirando sarro de alguém, e que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Vale lembrar que ela era considerada pelos clássicos como um gênero menor em relação à tragédia. A tragédia ela era mais importante. Havia, na Grécia, festivais onde os dramaturgos, os escritores de tragédias e comédias apresentavam peças a um público e esse público escolhia qual delas era melhor. Aqui os júris da comédia não eram aristocratas, lá na tragédia eram aristocratas. Dessa forma, os júris eram formados por 3 pessoas da plateia, pessoas comuns. E eram essas pessoas que votavam e decidiam qual era a comédia melhor daquele ano. Dos dramaturgos desse gênero, o maior nome deles é o Aristófanes. E é o Aristófanes que nós vamos estudar nessa aula com a análise da peça Lisístrata, ok? Então, aqui só umas definições mais técnicas. Aqui, como eu disse para vocês, nós temos o anfiteatro grego. Vejam que a cena se passava aqui, nesse meio, nesse palco. Esse anfiteatro, na Grécia é uma coisa impressionante, que a construção desses anfiteatros ela era tão arquitetonicamente perfeita que qualquer pessoa em qualquer espaço desse anfiteatro conseguia escutar os atores representando essa peça de maneira extremamente audível. Então, toda a questão do som era perfeitamente construída arquitetonicamente. Era uma coisa impressionante mesmo. As pessoas falavam lá embaixo e se escutava em qualquer ponto desses anfiteatros. E agora nós temos alguns conceitos para discutir para entender melhor a peça, né? Se essas mulheres elas eram consideradas submissas, é porque elas não eram consideradas cidadãs. Porque, no caso de Atenas, que foi onde surgiu a tal da democracia grega, quando vocês estudam história, vocês aprendem que a democracia era para homens atenienses, filhos de pais e mães atenienses e com mais de 18 anos. O que significa que tanto estrangeiros quanto escravizados,
quanto mulheres não possuíam direitos políticos, ou seja, não participavam daquele processo eleitoral, né? Essa democracia grega, ela era baseada na isonomia, por isso que ela resolveu o problema de atritos na Atenas. O que significa isso? Não importava a classe socioeconômica. Sendo homem, sendo ateniense, sendo filho de pais e mães atenienses, tendo mais de 18, independente se rico ou pobre, se de origem aristocrática ou não, o homem tinha direito a ir à ágora, a esse espaço público, e votar de maneira direta nas leis. Essa era a democracia grega. Isso solucionou o problema dos conflitos sociais em Atenas, ali no século VI a.C. Mas, de novo, essa democracia, ela era excludente. Ela excluía estrangeiros, escravizados e mulheres. Ok? Muito bem. Por trás dessa peça da Lisístrata está a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi a guerra que se seguiu às guerras médicas. Quando houve as guerras médicas, que foi a tentativa de invasão dos persas sobre o território grego, os gregos se uniram. Acabaram com aquela descentralização das polis, e se uniram sob a liderança de Atenas para lutar contra os persas, os medos, aqueles persas que viviam ali na região da fronteira. Então, liderados por Atenas, que organizou lá a Confederação de Delos, todas as cidades gregas se uniram para lutar contra os persas. Quando venceram os persas, Atenas decidiu então que era interessante continuar mandando em todas essas cidades. E, portanto, permaneceu mandando nessas cidades, dominando-as, que era o imperialismo ateniense. Por conta disso, Atenas, que ficava aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui que acho que vai aparecer melhor, que ficava na Ática, Atenas não será bem aceita por outras cidades, principalmente pela outra grande potência, que era Esparta. Esparta, que ficava na península do Peloponeso. Então, Esparta vai organizar a Liga do Peloponeso, vai reunir as cidades do Peloponeso para lutarem contra o imperialismo ateniense. Essa é uma guerra que vai durar aí quase 30 anos e que, como Esparta, a grande característica de Esparta era o militarismo, a militarização da sociedade, nós temos aqui uma situação bastante simples de entender. Não vai dar zebra. Quem vai ganhar é Esparta. Ao final dessa guerra do Peloponeso, Esparta, então, acha que é interessante ela dominar as outras cidades-estado gregas. E aí nós temos uma série de conflitos e todas elas começam a brigar entre si, e isso acaba as enfraquecendo, o que faz com que os macedônicos, sob o Filipe II e o seu filho Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que viviam aqui na Macedônia, ó, acabem por dominar todo o território da Grécia, dando início ao período helenístico, acabando com o período clássico e dando início ao período helenístico. Essa peça se passa no meio da Guerra do Peloponeso. O grande mote, como nós veremos daqui a pouco, era justamente acabar com a Guerra do Peloponeso. Por isso que terão personagens atenienses e terá personagens espartanas, tá? Então, esse é o contexto. Só que eles não sabiam que Esparta ia ganhar. Então, a peça está acontecendo no meio deste conflito, tá? Vamos, então, finalmente, para a nossa peça, a Lisístrata. Olha só. Aqui nós temos uma representação do Aristófanes, que escreveu essa peça
a Lisístrata, e aqui há um detalhe interessante. Lisístrata, em grego, significa a que dissolve o exército. Então, no próprio nome da peça, nós já temos aquela ideia de que esta mulher será protagonista da finalização deste conflito, né? É uma comédia do Aristófanes, escrita e encenada na época de ouro de Atenas, o século V, o século de Péricles, o momento em que Atenas dominava as outras cidades, provavelmente em 411 a.C., foi apresentada nas Lenéias, um dos festivais anuais em Atenas, que eram em homenagem ao deus Dioniso. Nestas festas, além de todas as homenagens a Dioniso, também tinha os dias para as competições das tragédias e das comédias, como nós comentamos ali na definição de tragédia e comédia, tá? Essas peças elas eram apresentadas para o público e havia uma votação para saber qual delas era melhor. No caso das tragédias eram membros da aristocracia, no caso das comédias eram membros do povo comum, tá? Do Aristófanes nós temos algumas comédias. Ele escreveu muitas comédias, nos sobraram 11 inteiras, e aqui eu trouxe algumas que são mais famosas. As Nuvens, em que ele compara o Sócrates aos sofistas, aqueles caras que ficavam fazendo discursos políticos, e acusava o Sócrates de fazer discurso político exercendo uma influência ruim perante a sociedade, para a sociedade. Então vejam que ele é bastante crítico de Sócrates, né? Aquele que foi o professor de Platão, que por sua vez foi o professor do Aristóteles. Na outra peça, As Vespas, ele vai falar sobre a questão da verdade e dos benefícios que a verdade traz, e trabalhando isso através da ideia da ética, a verdade enquanto ética. E no caso da peça em que nós vamos trabalhar aqui, que é possivelmente a peça mais famosa do Aristófanes, a Lisístrata ou a Greve do Sexo, de 411, em que as mulheres fazem greve de sexo para forçar atenienses e espartanos a pararem a guerra e fazerem a paz. Esse é o mote dessa peça. Então, nós temos mulheres, lideradas por Lisístrata, como nós veremos daqui a pouco, que decidem fazer uma greve de sexo para forçar atenienses e espartanos a pararem a guerra. Ok? Vamos lá, então. Quais são os personagens principais? Lisístrata, Calonice e Mirrina são as mulheres de Atenas, as mulheres atenienses. Claro que há uma importância maior para o papel da Lisístrata, não é à toa que esse é o nome da peça. Lampito, que é a mulher espartana, e a gente vai ver, lendo a peça, que ela fala sobre a questão dos seus músculos, das suas curvas. Por quê? Porque quando vocês estudam em história Esparta, vocês aprendem que a mulher em Esparta ela era relativamente enaltecida. Por que esse relativamente? Porque as mulheres comiam bem, se exercitavam, não trabalhavam pouquíssimo, mas não é porque elas mereciam, é porque elas gerariam os filhos de Esparta, que seriam soldados. Então as mulheres tinham que ser saudáveis para gerarem filhos saudáveis. Então, é por isso que vai aparecer na peça a Lampito mostrando todo o seu vigor físico na hora que ela chega na reunião. Há um coro de velhos de Atenas, há o coro de velhas de Atenas, o comissário Pritane, que são os representantes da Assembleia Ateniense, Sinésias, que é o marido de Mirrina, uma das mulheres atenienses, o filho de Sinésias, o arauto Lacedômio, e também outras mulheres e homens que ficam ali e que não têm fala, tá? O mise-en-scène, que é o espaço onde essa peça se passa, espaço, é duas casas, a de Lisístrata de um lado e a de Cleonice do outro. E ao fundo aparecem os propileus e a gruta de Pan em Atenas. Então a peça se passa em Atenas.
ok? Vamos lá. Vamos agora a um pequeno resumo. A Lisístrata de Aristófanes se passa em Atenas, na Ática. Lisístrata reúne-se em Atenas com vizinhas e mulheres de diversas cidades gregas, inclusive Esparta, que é a Lampito. Para acabar com a guerra, aqui nós temos talvez a característica mais importante da peça. Para acabar com a guerra, propõe uma greve de sexo e a invasão da Acrópole, onde é guardado o tesouro ateniense. Ela acha que, se elas fizerem uma greve de sexo, aqueles homens que voltam da guerra cheios de vontade de transar, esses caras vão ficar revoltadíssimos. E se elas não quiserem transar com eles, eles vão ficar cada vez mais revoltadíssimos. Então elas acham que, se elas prometerem que só vão transar quando houver paz, eles vão fazer um jeito de estabelecer essa paz. E elas também querem invadir a Acrópole, que é onde está o tesouro ateniense, ou seja, o dinheiro da cidade de Atenas, porque assim esses homens também vão ficar sem dinheiro para organizarem a guerra. Então a ideia dela é, bom, façamos essa greve, roubemos o dinheiro e eles não vão ter como continuar essa guerra. E aqui uma característica importante, porque vocês verão que isso apareceu na prova da URGS. Depois de ficarem desconfiadas e não quererem ficar sem sexo, quando a Lisístrata propõe isso, a primeira reação das mulheres é dizer não, porque elas também não querem ficar sem sexo. Todas concordam e a Acrópole é tomada. Então, aqui é importante. Quando a Lisístrata propõe isso para as mulheres, elas dizem não, onde já se viu, porque elas também querem fazer sexo. Só que depois elas veem que a ideia da Lisístrata é boa e decidem, então, entrar neste plano. O coro de velhos, quando elas vão lá tomar a Acrópole, tenta expulsar as mulheres da Acrópole com tochas, mas são impedidos pelo coro de velhas. Então, as velhas também tomam essa posição, e é isso que está representado aqui, ó. Vejam, o coro dos velhos e aqui as mulheres, e daqui a pouco vai aparecer o coro das velhas para ajudar essas mulheres a permanecerem na Acrópole. Um comissário, com auxílio de soldados, tenta prender Lisístrata e entrar na Acrópole, mas as outras mulheres não permitem. Vejam que elas estão agindo, elas estão lutando por aquela ideia. O comissário e Lisístrata discutem, e ali ela vem explicar o que ela quer, ele diz o porquê não, e aí toda uma cena sobre as razões, ó. Ela expõe as razões pelas quais acredita que as mulheres são melhores que os homens para resolver conflitos. Ele afirma que o lugar das mulheres é dentro de casa. Vejam que aqui nós temos justamente a ideia de um confronto. A ideia dele é a ideia da submissão feminina. E a ideia dela é a ideia da importância feminina. Veja que ela começa a tentar mostrar para ele que são as mulheres que têm mais capacidade para resolver esses problemas de guerra, e não os homens. O comissário, furioso, vai encontrar seus colegas. Os dois coros trocam desaforos e ameaçam enfrentar-se. Então tá quase gerando uma guerra civil dentro de Atenas, entre homens que estão ali e as mulheres. Lisístrata explica ao coro de velhas os tremendos esforços que tem que fazer para impedir que as mulheres entrincheiradas na Acrópole escapem e confraternizem com o inimigo. Olha só, durante toda a peça, as mulheres querem acabar com essa greve porque elas estão ansiosas por fazer sexo. Depois de impedir diversas fugas, lê uma profecia que assegura vitória às mulheres, desde que se mantenham firmes em seus propósitos. Então, as mulheres estão sempre ali querendo acabar com essa greve, mas a Lisístrata lê uma profecia dizendo que as mulheres vão ganhar se elas se mantiverem firmes.
Os dois coros trocam delicadezas, ou seja, xingam-se novamente, ficam se xingando. Sinésias, marido de Mirrina, vem à cidadela tentar convencer a mulher a voltar. E aí, olha só, um estratagema feminino. Parece que a Mirrina vai aceitar a ideia do marido, mas vejam só como acaba. Ela finge concordar, provoca o bastante e foge para a Acrópole, deixando-o literalmente inflamado de desejo. Então ela aceita ir com o Sinésias para casa, ela fica toda sensual, com as vestes sensuais, ele fica enlouquecido querendo transar, só que aí ela pega e foge e volta para a Acrópole e ele fica ali enlouquecido. Aparece então um arauto lacedemônio no mesmo estado do Sinésias e afirma ao Pritane que veio tratar da paz, pois em Esparta e nas demais cidades todos os maridos estão na mesma situação. Ou seja, a ideia de Lisístrata deu certo. Os maridos estão tão fogosos por transarem que eles querem acabar a guerra para poder transar, porque eles estão todos inflamados de desejo. O coro de velhos e o coro de velhas atenienses se entendem e fazem as pazes. Os representantes de Esparta se encontram com os representantes de Atenas. Todos estão tremendamente excitados. Lisístrata aparece e intermedia o acordo para a paz. Atenienses e espartanos reconciliados comemoram o fim da guerra. Ou seja, o plano funcionou. Mesmo com várias mulheres tentando escapar dessa greve, Lisístrata conseguiu o seu plano inicial, fez a intermediação do acordo de paz, atenienses e espartanos se reconciliaram e acabou a guerra, né? Muito bem, eu trouxe agora trechos para que a gente discuta um pouquinho. Ó. Lisístrata falando com a Cleonice, enquanto elas estão ali esperando as outras mulheres. Fique certa de que o destino do país está em nossas mãos. Se falharmos, a pátria estará perdida, será destruída por tantas lutas fratricidas. Fratricidas, lutas entre os irmãos. Então vejam o que ela está falando. Nós temos que parar essa guerra para que gregos parem de se matar. Mas se nós, as mulheres, nos unirmos, as mulheres de todos os rincões da Grécia, o país estará salvo. E que diz Cleonice? E que espera você que as mulheres façam de sensato ou de extraordinário? Olha que até a Cleonice mostra a ideia da submissão. Nós que vivemos diante do espelho, às voltas com nossa maquiagem, nossos vestidos, nossas roupas de baixo, nossas sandálias. Nós, mulheres que só servimos para lhes dar prazer, que ficamos nos maquilando, que ficamos usando esses vestidos, que estamos cuidando do nosso corpo para oferecer a eles. É justamente isso que nos salvará, diz Lisístrata. Nossos vestidos provocantes, nossos perfumes, rouge, batom, camisolas transparentes. Mas como? Pergunta Cleonice. Lisístrata. De tal maneira que não se verá mais ninguém erguer a lança contra ninguém. Vejam que há um uso aqui de palavras como lança, espada, que tem um duplo sentido. Tem tanto o sentido de armas, mas também de falo, ou seja, do pênis masculino. Nesse caso, vou já mandar fazer um vestido bem decotado, diz Cleonice. Nem carregar escudo. Cleonice, vou usar uma camisola transparente. Lisístrata, nem empunhar espadas. Ah, vou comprar umas sandálias bem chiques. Então, aqui a Lisístrata começa a falar do seu plano.
Aqui é a hora que as mulheres chegam. A Lampito, lembrando só um pouquinho aqui, que a Lampito é de Esparta. Como eu disse a vocês, ela chega mostrando toda a sua vitalidade física. Afinal, quem convocou as mulheres para a assembleia? Lisístrata. Eu. Diga logo qual é a sua ideia, diz Lampito. Antes quero perguntar algumas coisas a vocês. Depois explico o meu plano. Pode falar, diz a Cleonice. Lisístrata, com fervor. Vocês não sentem saudades dos seus pais e de seus filhos que estão na guerra? Sei que os maridos de todas estão no combate. Cleonice, suspirando. O meu, por exemplo, está na Trácia. Foi embora há 5 meses, coitado. Lampito. E o meu não tem descanso. Mal chega de licença, pega no escudo e corre novamente para a luta. Lisístrata. Não sobra tempo para transar. Desde que a guerra começou, está difícil encontrar algum homem pela cidade. Se continuar assim, deixaremos de ser cortejadas. É por isso que eu criei um plano. A nossa força de vontade acabará com essa guerra. A nossa força de vontade, a greve do sexo. Cleonice, sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Mirrina, pela paz estou disposta a tudo. Podem até me cortar pelo meio feito um linguado. Lampito, a espartana. Para ter um homem de volta, se for preciso, escalo as montanhas mais altas. Lisístrata, então vamos agir. Caras amigas, só há uma saída. Se quisermos recuperar nossos maridos, teremos de abrir mão de... De quê? Diga logo, criatura. O plano é este: não fazer sexo em hipótese alguma. Olha isso aqui. Decepção geral. Todas ficam chateadas e se afastam de Lisístrata. Lisístrata, ei, não adianta fugir. Para onde estão indo? Ouçam com calma. Mirrina, abrir mão do sexo? Prefiro a guerra. Lisístrata, é justo você, linguado, que há poucos minutos se cortaria ao meio por nossa causa? Cleonice, topo qualquer parada, ando até sobre brasas, mas não fico sem aquilo de jeito nenhum. Sem sexo de jeito nenhum. É a ideia que eu falei para vocês, que as mulheres ficaram reticentes ao plano de Lisístrata. Mas como nós vimos no resumo, depois a Lisístrata conseguiu convencê-las, conseguiram tomar a Acrópole, conseguiram evitar que os maridos, quando voltassem, fizessem sexo com elas, conseguiram um acordo de paz, ok? Eu trouxe aqui um texto que eu tirei do Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escrito que é uma entrevista dada pelo professor Anderson Zalewski Vargas, que é professor de História Antiga da URGS, ele trabalha com Grécia. O jornal da universidade pode nos dar algumas indicações, né? Olha só. Quando escreveu a peça, Aristófanes tinha em mente criar uma história que soasse ridícula. Em Atenas, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Então lhe pareceu que um enredo sobre revolta feminina cumpriria a demanda pelo ridículo. Jamais passara pela sua cabeça que sua protagonista pudesse virar um ícone da luta pela emancipação feminina. Se eu for dar aula, eu vou dizer que não se pode falar de feminismo na Grécia Antiga. Isso é uma coisa. Outra é a interpretação da peça que foi feita ao longo dos séculos. Contemporaneamente, ela é um ícone feminista. Contemporaneamente. Independentemente de eu dizer que isso é equívoco ou não. E isso não é errado, porque essa é a interpretação contemporânea, sintetiza Anderson. O professor ainda projeta que a leitura possa gerar estranheza num primeiro momento. Para os alunos, pode ser chocante, mas é chocante porque eles desconhecem a presença da peça na história recente do Brasil. Em 1976, ainda durante o regime militar, Chico Buarque compôs a música Mulheres de Atenas, provando novamente o legado de Lisístrata na contemporaneidade. A música foi escrita para a peça Lisa.
A Mulher Libertadora, de Augusto Boal, que jamais foi encenada no Brasil. Vejam, nós vimos uma comédia. E como a gente viu a definição, a comédia, ela era de seres inferiores, de cidadãos de segunda classe, ou nem cidadãos, como no caso das mulheres. Então, o objetivo do Aristófanes no período era justamente o ridículo dessa peça. Mas essa peça, ao longo do tempo, vai ganhando uma preponderância na questão do feminismo, da protagonista, a Lisístrata, ser uma grande influência, uma mulher que demonstra que é possível, que ela é capaz de liderar um movimento. Era para ser ridículo, porque era uma comédia lá. Só que a contemporaneidade foi tomando e interpretando e colocando essa personagem em destaque. Texto Mulheres de Atenas, que lemos no início, foi uma canção escrita para a peça Lisístrata, Lisa, a Mulher Libertadora, de um dramaturgo brasileiro durante a ditadura militar chamado Augusto Boal, e que nunca foi encenada, justamente por causa da censura da ditadura. Ok? Vamos então agora fazer a questão que caiu na prova da URGS. Ó, assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre a comédia Lisístrata de Aristófanes. O contexto histórico da peça é a guerra dos atenienses contra os espartanos, iniciada em 413. A disposição inicial das mulheres de manter a greve de sexo permanece inalterada durante toda a peça. As falas de Lisístrata enfatizam a inteligência das mulheres, em contraste com a condição subalterna que ocupam na sociedade. As metáforas relativas à sexualidade, como espada rígida, apagar o fogo, mantêm-se muito atuais. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, olha só, o contexto histórico da peça é a guerra dos atenienses contra os espartanos, a guerra do Peloponeso. Verdade. A disposição inicial das mulheres de manter a greve permanece inalterada durante a peça. A disposição inicial das mulheres, inicialmente elas não queriam a greve. Vejam, só aqui vocês já conseguem acertar, vocês já sabem que é a B, mas vamos ver as outras. As falas de Lisístrata enfatizam a inteligência das mulheres. Sim, todos os planos. Em contraste com a condição subalterna que ocupam na sociedade. Verdadeiro. A peça mostra as mulheres como protagonistas, sendo que socialmente elas não eram protagonistas. As metáforas relativas à sexualidade, como espada rígida, apagar o fogo, mantêm-se atuais nos dias de hoje? Sim, também. São expressões sexualizantes até os dias de hoje. Então vejam, VFVV, a resposta é a C. Mas como eu disse para vocês, se vocês tivessem acertado as duas primeiras, já dava para saber que era C, ok? E por fim, eu trouxe aqui algumas indicações. Esse filme do Spike Lee, o Spike Lee foi aquele que fez um Infiltrado na Clã, ele fez esse filme em 2018, e esse filme é uma releitura da peça Lisístrata num outro contexto. Ó, em Chirac, a cidade de Chicago está tomada pela violência e pelas brigas entre gangues rivais. Quando uma criança é morta por uma bala perdida, as mulheres se reúnem e decidem tomar uma atitude drástica, iniciar uma greve de sexo até que os homens concordem em abandonar as armas. Mas os maridos e namorados não vão aceitar essas novas regras com facilidade. Então, este filme é baseado na peça Lisístrata. Está escrito, todos os textos sobre o filme estão escritos nos créditos do filme também. Então, uma releitura de Lisístrata.
E as outras indicações que eu trouxe para vocês para quem gosta, é uma peça, então ela já foi várias vezes encenada. Para quem gosta de ouvir podcasts, nós temos esse projeto dos alunos do SENAC de São José do Rio Preto, que é para deficientes visuais, em que eles leem essa peça. Então, a gente pode ouvir essa peça inteira no projeto Luz dos Olhos, que está nas plataformas de streaming. No Spotify está disponível. E para quem quer ver uma peça, essa peça foi encenada por estudantes em formação no Teatro SESI Minas de Belo Horizonte, que também está disponível aqui, ó. Vocês podem encontrá-la inteira disponível na internet. A encenação, tanto a encenação quanto os podcasts somados dão um pouco mais de 1 hora. Então, se vocês tiverem interesse, dá para ouvir a peça, dá para ver a peça sendo encenada. E aqui, uma indicação só para quem gosta muito de mitologia, há um podcast do professor Cláudio Moreno, daqui do Rio Grande do Sul, ele foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ele conta todas as histórias da mitologia grega. Então, ainda estão sendo colocados novos episódios, mas já tem centenas de episódios. O nome do podcast é Noites Gregas, ok? Então, para quem tiver interesse em todas essas possibilidades, vocês encontram isso na internet, nos seus aplicativos de streaming, ok? Com isso, nós terminamos esta outra leitura obrigatória, Lisístrata, de Aristófanes, para o vestibular da URGS, ok? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.